vamos dar início a este concerto que a banda dos Bombeiros Voluntários de Esposende de Sampaio Dantas, nas suas vertentes orquestra de sopros e coro masculino à banda, nos vão presentear, dando assim início às celebrações de mais um aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esposende. Concretamente, o 124º aniversário. Tem-se sublinhado o facto de estarmos a caminho dos 125 anos, e eu quero deixar ficar aqui esse apontamento, porque se a banda dos Bombeiros Voluntários de Esposende de Sampaio Dantas não inicia este concerto, é porque já está comprometida para um concerto específico nas comemorações dos 125 anos, em tempo oportuno, no próximo verão, integrado nas iniciativas de caráter municipal.
6 de janeiro próximo passado, apresentámos esta viatura, uma ambulância de socorro, em que eu convidava o Sr. Maia Igreja, na qualidade de gerente da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Póvoa de Varzim, Vila de Conde, Esposende, para cerrar a placa Temos também a explicação por parte do Ministro. Às vezes eles vão connosco fazer. Cumpre-me apresentar as boas-vindas a todos os presentes que assim quiseram prestigiar as comemorações deste 124º aniversário, valorizando desta Assembleia, que connosco partilha as alegrias do momento. A Vossa Excelência, Sr. Presidente da Câmara, uma particular saudação como entidade superior neste ato. Sentimos honrado com a deferência como permeia esta instituição e lhe dá garantia de assistência e atenção. A Vossas Excelências, representantes das instituições ligadas aos bombeiros, um cumprimento amigo que simboliza o apreço por quem, conosco, divide preocupações e luta pelas soluções devidas. A Vossas Excelências, autoridades civis e militares, um obrigado sentido pela disponibilidade que, trazendo-vos até aqui, revelam o apreço que têm pelos bombeiros de Esposende e por seus dirigentes institucionais. 36. Pronto. 46. Pronto. 62. Pronto. A todos os agradecidos, só quem convosco trabalha no dia a dia é compreender todos os sacrifícios de ordem pessoal e familiar que fizeram para poderem continuar no quadro ativo. Presentemente, todos que conseguem permanecer no quadro ativo têm de ser resistentes e heróis. Logo, o primeiro obstáculo é a obrigatoriedade de cumprir 160 horas de socorro, simulados e piquetes e 40 horas de instrução, para os quais não contam as horas de formação. Todos os cursos que nós tiramos pela Escola Nacional de Bombeiros não são contabilizados nestas 40 horas de instrução interna. O tempo em que os bombeiros abandonaram os seus trabalhos para acorrerem a sinistros já passou. Nos quartéis de bombeiros devem existir estruturas profissionais que garantam pelo menos a primeira intervenção durante o horário normalmente designado laboral. Os voluntários de Esposende são poucos. São dos poucos corpos de bombeiros que ainda não possuem qualquer equipe. Só temos conseguido acorrer aos apelos de socorro porque temos alguns e poucos bombeiros que trabalham por turnos e por isso nos conseguem permanecer disponíveis no quartel durante o dia. Hoje em dia são poucas as empresas ou instituições que não necessitam periodicamente da nossa participação. Também se Esposende quer ser um local turístico, não pode esperar que o socorro seja tardio. No nosso Alto do Minho há concelhos que há muito pouco tempo não tinham sequer um corpo de bombeiros e que o socorro era prestado por corpo de bombeiros vizinho. Esposende não pode viver numa situação dessas. Esposende tem de ter agentes de socorro que cumpram, quer os bombeiros de Pau, quer os bombeiros de Esposende, que cumpram a sua missão. Há necessidade de criar um efetivo Estatuto Social de Bombeiro que proporcione efetivamente regalias palpáveis ao corpo de bombeiros e algum conforto a quem trabalha de uma forma desinteressada ao serviço da comunidade. Digo-vos que a razão desta sessão solene tem a ver com a perseguição que nós fazemos aos 125 anos desde o dia 6 de janeiro. Perseguição essa que se fundamenta pela história
que esta associação tem como referência e como motivo de orgulho. Mas não foi em 1891 o primeiro sinal, a primeira aposta nos homens e mulheres de Esposende e no seu caráter solidário e nas suas virtudes de fraternas e altruístas. Já em 1880, provavelmente por interferência estimulante de cidades vizinhas, nascia algo que viria a desenvolver-se e a culminar na criação deste Corpo de Bombeiros. Em 2 de outubro desse distante tempo, desse distante ano, 1880, é a referência que nós temos, o primeiro sinal, o primeiro despontar para a criação deste Corpo de Bombeiros. Ouvimos falar aqui hoje de preocupações muito pertinentes, muito na ordem do dia, conforme se costuma dizer, nomeadamente algumas afirmações que foram aqui referidas pelo Sr. Comandante do Corpo de Bombeiros. Efetivamente, é difícil e de que maneira tentar-se negociar aquilo que todos vocês têm, efetivamente, direito pela dedicação à causa humanitária. E quando se fala em benefícios sociais para os bombeiros, eles continuam a ser um pouco os mesmos que eram há muitos anos atrás e outros retiram-nos. A missão que temos a cumprir é uma missão em prol da sociedade e não é o mais ou menos benefício que nos atrai à causa. Tão somente um reconhecimento, tantas vezes esquecido, daqueles que são os nossos responsáveis. Relembro que fui bombeiro desta instituição durante cerca de 23 anos e porque desde que me conheço recebi a influência do meu avô João, o qual foi dirigente desta associação durante várias décadas e a quem ia em quase todas as funções de dirigente. Desde que aderi a este Corpo de Bombeiros, em 1973, pela mão do saudoso Comandante João Conde, estive presente em vários dos grandes momentos desta associação, de que destaco a inauguração do atual quartel ou a comemoração das bodas de diamante. Se o passado é para ser lembrado e enaltecido, temos que olhar para o presente com a acuidade e responsabilidade necessárias, visando o bom desempenho de instituições que prestam o socorro, como são os Corpos de Bombeiros, logo num setor de atividade onde o erro é inaceitável. No entanto, o mesmo pode acontecer dada a condição humana dos intervenientes. Deve mesmo servir como aprendizagem, por forma que no futuro se não repita esse erro. Porque todos continuamos a pretender que os Corpos de Bombeiros tenham um desempenho competente, que sejam eficazes e eficientes, e importa não perder de vista a importância da formação, bem como da instrução contínua. Aos meus conterrâneos esposendenses, dizer-lhes que estamos de parabéns pelo 124º aniversário dos nossos bombeiros, os quais são o orgulho da nossa terra. Uma palavra final, um abraço muito especial ao Carlos Alves. Naturalmente que a componente do voluntariado, mas aqui um voluntariado que atinge o seu expoente máximo, nós temos felizmente no Conselho de Esposende um voluntariado forte na área social, mas de facto os bombeiros fazem há 125 anos, sensivelmente aqui no Conselho de Esposende, de uma forma excepcional e incrível. Claro que nós temos estado atentos às dificuldades dos bombeiros, nós temos as nossas limitações, obviamente, mas temos estado atentos e temos tentado ser presente quando somos chamados para isso. Há toda esta componente do quadro legal que se vai alterando, a do financiamento é determinada. Há muitas hipotéticas soluções para resolver o problema do financiamento dos bombeiros, nomeadamente uma taxa da proteção civil que pode ser implementada no município. É preciso que se calhar se abra uma discussão sobre isto e para que haja uma melhor dependência, digamos, das instituições, até diretamente do poder político, porque não? Do ponto de vista dos recursos humanos, também já foi falado durante a parte da manhã, a dificuldade que há em ter
mais bombeiros e bombeiras ligados, enfim, a esta atividade, e em concreto em Fão e em Esposende. Tentaremos, com toda a certeza, reverter os parabéns à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esposende, por seus 124 anos. Vamos ter um ano muito preenchido, a direção está cheia de ideias para conseguirmos, de facto, ter umas comemorações dignas, porque, de facto, 125 anos é uma data de referência e, portanto, nós estamos aqui para vos dar a mão, para estar ao vosso lado também nessas comemorações. Muito obrigado. Como é que se sente depois desta homenagem? Eu ainda não estou muito refeito desta surpresa, porque isto foi mesmo... não estava a contar. Sei que esta atribuição é uma atribuição ao qual, pronto, já com 36 anos de serviço, poderia a qualquer momento surgir, mas não era de todo. E foi uma grande surpresa, apanhou-me... Pronto, não tenho palavras. Ser bombeiro, para si, é o quê? Ser bombeiro para mim é estar sempre pronto por amor ao próximo e sempre que os outros precisam, dizer sempre presente. Ingressei de novo aqui, gostei, segui a carreira e sempre pronto. Disse muitas vezes a muitos colegas que só servindo sem amor, sem olhar para quem, cor, raça, dia, de noite, chuva, vento, se calhar esqueci-me da família em alguns, não é se calhar, esqueci muitas vezes da família, e porque também sou pai e muitas vezes não o acompanhei no momento certo, mas já lhe pedi perdão muitas vezes, portanto, e também numa das missões, ele já com 14 anos, eu dizer-lhe que ia para Timor não foi fácil. Isto não tem nada profissional, porque quando isto, se calhar, passar a profissional, não tem assim o peso que tem o voluntariado. Eu sinto-me voluntário, sempre pronto, quero só pertencer a esta organização e nas frentes, seja na saúde, no incêndio ou nos carros anáfragos, também na qualidade de mergulhadora. Portanto, vou passando esta mística que os bombeiros precisam é de agarrar isto com verdade e em prejuízo de terceiros e das próprias famílias, dar continuidade ao voluntariado. Muitos parabéns para já, pelos 124 anos. E agora, quais são os objetivos para daqui a um ano, para uma data que é tão comemorativa, os 125 anos dos bombeiros? Nós não temos delineados objetivos concretos para a celebração dos 125 anos. Temos algum programa pré-estabelecido para todo o percurso que vamos percorrer até lá, já que contactamos pessoas, grupos e vamos ter comemorações que assumirão caráter cultural em alguns aspectos, lúdico noutros e também, digamos, doutrinários, porque temos a convicção de que vamos conseguir duas ilustres pessoas para palestra de índole... Para fazer parte dos... de índole bombeirística, se assim se pode dizer. O bombeiro que aqui foi condecorado, quais são as suas palavras para essa condecoração? Trata-se, antes de mais, de um homem que está nos bombeiros há mais de 30 anos. Depois tem o reconhecimento da população relativamente à sua competência, à sua dedicação, à sua assiduidade e ao seu amor por esta causa. Terceiro, porque um elemento disponível de tal maneira que fez, com outros elementos do Corpo de Bombeiros, uma missão em Timor. Depois, porque colaborou ativamente naquela recolha de óleo perdido pelo Prestige, aqui na Galiza. Depois porque está aqui na instituição e no Corpo de Bombeiros mais concretamente, tem sido o dinamizador de vários setores, quer no mergulho, quer no apoio àquilo que se chama hoje o Estado-Maior, que é o apoio ao comandante, e depois porque é uma pessoa cativante. Não deixa de ser frontal, não deixa de ser franco,
mas é sobretudo muito generoso e com uma especificação que às vezes se nota em quem é capaz. É que não é nada sobranceiro. É humilde, delicado, cortês e muito respeitador do semelhante e dos superiores. Acho que o ser bombeiro é ser isso mesmo. Sim. Todos eles talvez o sejam. Talvez seja um bocadinho mais do que isso de ser bombeiro, porque não basta ser capaz, não basta ter vontade de, não basta ser assíduo, tem de ter uma alma de bombeiro, não é? Porque ele tem realmente uma alma de bombeiro. E depois tem esta capacidade natural, na sua disponibilidade, em encontrar solução para aquilo que são preocupações de outros. E parece-me que isto revela o caráter do Carlos Miranda, até em termos familiares, é uma pessoa que é extremamente correta. Os municípios, devíamos ter uma política estruturada entre a administração central e com os municípios para ajudar as associações de bombeiros, porque de alguma forma elas não podem acabar, não é? E portanto é preciso pensarmos nisso de uma forma séria, e há sempre um problema quando porventura se criam leis, e estou a falar concretamente do financiamento através da taxa de proteção civil. É preferível que haja coragem política, tem sido uma estratégia de alguma forma utilizada de criar um mecanismo que depois quem quiser utiliza. Ora, é evidente que depois o impacto político destas medidas leva a que muita gente não o faça, e era preferível que o Governo assumisse verdadeiramente esse que tinha que ser, que era obrigatório. Olha, faz-me lembrar o caso das 35 e das 40 horas. Se se tivesse definido que era mesmo as 40 horas, eram as 40 horas, não havia artifícios, não havia fugas, não havia ninguém a tentar, de alguma forma, ultrapassar verdadeiramente aquilo que se pretendia. Mas é preciso que as leis sejam inequívocas e que não haja artifícios para as ultrapassar. E aqui seria exatamente a mesma coisa, porque aí criar-se-ia com toda a certeza e a população aceitaria isto de alguma forma. Mas lá está, em cima de todo o esforço que houve nos últimos tempos, é muito difícil implementar uma taxa de proteção civil, porque as pessoas as famílias estão com muitas dificuldades. Talvez daqui a uns anos, se as coisas correrem bem, daqui a 1, 2, 3 anos, talvez se possa começar a pensar nisso a sério, mas valia a pena que fosse o Estado a assumir verdadeiramente essa função e não descarregar para cima dos municípios todo esse ónus, porque no fundo, tudo aquilo que nós fazemos, nós que estamos aqui no terreno, que temos as políticas de proximidade, que damos a cara todos os dias junto dos cidadãos, é a nós que cabe onerar os cidadãos, parece-me que não. Mas o Esposende, digamos, também não assumirá a dianteira de criar uma taxa nesse sentido? Não, repare, eu nem tenho conhecimento, mas suponho que haja alguns municípios que já o tenham feito. Neste momento não é isso que está em cima da mesa. O que nós temos que fazer é tentarmos perceber de que forma é que podemos trabalhar em conjunto. E quando digo sentarmos é com os bombeiros voluntários de Esposende, com os bombeiros voluntários de Fão, e tentarmos encontrar aqui mecanismos que nós já damos apoio em muitas coisas. Tentarmos perceber de que forma é que podemos, dentro deste quadro, dentro deste volume financeiro que nós já damos, se podemos aumentar um bocadinho o nosso esforço, se não podemos, quais são as necessidades. Se virmos que não é possível, através de um esforço direto do município, teremos que pensar noutras soluções, e aí pode ser que se abra essa possibilidade. Mas neste momento nem sequer quero estar a dizer isso, porque provavelmente não vai fazer falta. Nós temos, ainda o ano passado aumentei substancialmente a transferência para ambas as corporações. Continuando na parte financeira, do apoio da Câmara para os bombeiros voluntários, qual é a sua opinião acerca desse financiamento que dá? Não, repare, nós, os bombeiros, de alguma forma foram vivendo dentro das receitas que têm por parte da Administração Central e muitas vezes até de peditórios que faziam, etc. Nunca foi muito aqui a tradição em Esposende, mas há muitos que fazem isso, sorteios, etc., para conseguirem comprar viaturas, para melhorarem as instalações. O município sempre esteve ao lado das corporações de bombeiros, sempre os ajudou, quer fosse intervenções nas próprias instalações, quer fosse na aquisição de viaturas, quer fosse com um subsídio anual para a sua atividade. A minha opinião é que o dinheiro de alguma forma tem sido muito bem gerido, é um facto, mas nós temos limitações porque temos todo um quadro para cobrir, do ponto de vista social, por exemplo, e que nos impede de levarmos isto para outros patamares. Teria que haver por parte da Administração Central, como dizia há pouco, enfim, um posicionamento diferente, perceber, porque reparem, os bombeiros perderam agora aqui, há uns tempos esta parte, verbas substanciais no âmbito do transporte de doentes e ficaram mais fragilizados ainda conseguiam esse equilíbrio financeiro, neste momento tiveram também esse problema. Neste momento, há 2, 3 anos esta parte. Há aqui questões novas, por exemplo, como a falta de efetivos que obriga a ter as tais JEIPs, portanto, ou seja, ter bombeiros que são profissionais, vamos dizer assim, que têm que ser pagos, que têm que ter um salário em vez de, como se dizia aqui há um bocadinho, tocar a sirene e verem os bombeiros, já acabou esse tempo. Ou seja, ter gente permanentemente nos quartéis implica mais gastos terão que ser compensados
e nós entendemos que é uma função da Administração Central e não dos municípios, sendo certo que a tradição nos vem dizendo que a Administração Central de alguma forma descarrega um bocadinho em cima dos municípios essa responsabilidade. Todas as associações pedem apoio à Câmara, não tem mal nenhum e nós estaremos sempre disponíveis para isso. O que eu quero dizer é que o volume que eles necessitam para o funcionamento da sua atividade pode ser muito superior àquilo que nós podemos dar e podemos criar aqui uma situação difícil, porque repare, nós temos bombeiros, mas temos um conjunto de outras instituições, de IPSS, por exemplo, de solidariedade social, desportivas, culturais, etc., que nos esgotam completamente todos os nossos recursos. Nós temos que gerir muito bem e sabemos, por vezes, porque repare, problemas estão sempre a acontecer. Estou-me a lembrar da Associação Rio Neiva, que teve um incêndio nas instalações e ficou sem nada. E nós temos que estar presentes nesses momentos e são quase despesas extraordinárias que nós não estamos a contar. Juntarmos tudo isto à atividade que nós já temos, a projetos já de longo curso, por exemplo, ligados à área cultural, vamos pôr tudo em causa, terminar com tudo, com o envolvimento, por exemplo, sei lá, do projeto da Escola de Música, que tem hoje mais de 400 crianças. Faz sentido nós bloquearmos estes projetos numa situação de apoio apenas aos bombeiros? É claro que em último caso seria assim, não é? Porque primeiro está a nossa segurança do que essas atividades. Mas entendemos que não é da nossa responsabilidade, que não devemos ser só nós a ter este esforço, que deve de alguma forma ser o Estado a reorganizar o setor, pois muito bem, mas depois a financiá-lo também. O associativismo a mim diz-me muito. Eu tenho plena consciência, passei muitos dos anos da minha vida antes de chegar à atividade política ligada ao associativismo e sei as dificuldades que é estar ligado a uma estrutura destas. E, portanto, a primeira palavra vai claramente para os dirigentes, porque é muito difícil, esta gente tem muita responsabilidade e não ganha nada com isto. Portanto, eles, e têm muita responsabilidade, é civil e criminal, portanto, se houver algum problema com contas, com dinheiros, toda essa, isso é uma responsabilidade imensa que eles têm. E, portanto, toda a gente consegue andar com as associações para a frente, e associações que duram 124 anos, praticamente 125, pois claro que isto merecem uma palavra de incentivo e de coragem. Depois, as associações são, na minha ótica, exatamente aquilo que as pessoas fazem delas. Maus dirigentes, eu acho que destroem as associações. O que nós vemos aqui é o contrário, é gente motivada, a gente gosta de trabalhar, e depois a associação vive em função dos outros. Esta é uma associação completamente distinta, não persegue o lucro, não tem nada dessa, não tem essas componentes, estão apenas focados em responder às necessidades dos outros. E a palavra aqui vai também para todos os bombeiros, para todas as bombeiras, como eu dizia, pessoas que têm uma forma diferente de ver a vida, porque o voluntariado é importante nas várias áreas, nós vemos cada vez mais hoje uma sensibilidade muito especial dos jovens para toda essa atividade do voluntariado, não tenho dúvida nenhuma, mas estes são os voluntários que já vêm de há 100 e tal anos esta parte. E, portanto, todo este sentimento que é ser bombeiro, aquele orgulho de ser bombeiro, a coragem de ser bombeiro, porque isso é um fator que muitas vezes nós não pomos em consideração, mas não é igual com tudo o que isso possa significar, darmos a mão a alguém, ajudarmos a limpar uma casa ou a conseguir comida para entregar, de entrarmos numa casa em chamas, pondo a própria vida em risco para salvar os outros. E, portanto, tudo isto é muito válido, mas esta componente, para mim, muito sinceramente, a mim diz muito, a gente tem que ser gente muito corajosa, que naqueles momentos não pensa verdadeiramente na sua própria vida, pensa em salvar os outros, às vezes até animais, e colocam a sua vida em risco apenas, enfim, apenas pela vida dos outros, para salvar um animal, para evitar uma catástrofe qualquer. É gente que muito altruísta, acima de tudo. Esposende Serviços TV, o seu canal de notícias e televisão em Esposende.